Muito bom dia a todos. Aberta a sessão, consulta o tribunal sobre a ata, se há alguma colocação, então está aprovada. Julgamentos. Primeiro da relatoria do Dr. José Luiz Blazac, o 45276-2012, recurso eleitoral, tema de captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico, pedido de cassação de registro Peixoto de Azevedo, eleições de 2012. Recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido Pedro Subtil de Oliveira, parecer pelo improvimento do apelo. Eminente relator. Senhor presidente, eu gostaria de, se desse para inverter, porque a assessora ainda está lançando o voto lá no pleno. Perdão. E o 628 eu já estou... Então, momentaneamente adiado, até que venha. E vamos seguir a pauta. Vamos lá, então, da relatoria do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. O segundo da pauta, processo 508-14-2012, tema de ação cautelar para efeito suspensivo a recurso interposto. Eleições 2012, com pedido de liminar a zona eleitoral de Juara. Requerente Oscar Martins Bezerra, requerido coligação Juara Tem Pressa e também José Alcir Paulino. Parecer pelo indeferimento do pedido versado na ação cautelar. Eminente relator. Obrigado, presidente. Trata-se de medida cautelar inominada com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ordinário eleitoral interposto contra a sentença proferida nos autos 50.745/2012, 611.0027, na ação cautelar ação declaratória de nulidade de ato jurídico, com pedido de antecipação de tutela perante a 27ª Zona Eleitoral, proposta por Oscar Martins Bezerra, em virtude de nulidade do processo que proferiu sentença definitiva e transitado em julgado na 27ª Zona Eleitoral, tendo como parte autora a coligação Juara Tem Pressa e José Alcir Paulino. O requerente sustentou em suma que nas eleições de 2008 a coligação Juara Tem Pressa ajuizou a ação de investigação judicial eleitoral número 65/2008, que culminou com a declaração de inelegibilidade do mesmo, com graves ilegalidades a saber. Letra A, o cerceamento de defesa em razão de deferimento de produção de provas e ausência de intimação para a apresentação de memoriais. Letra B, a imparcialidade do magistrado que proferiu a decisão em razão de sua inimizade capital com o autor. E letra C, a ausência de citação do candidato a vice-prefeito para a formação do litisconsórcio passivo necessário. Na ação declaratória em questão, o autor requereu a concessão de antecipação de tutela para que fosse suspenso os efeitos da sentença proferida nos autos do processo 65/2008, tendo a magistrada a qual julgado extinto o processo, sem exame do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil. Nesta medida cautelar, o autor requeriu a concessão de liminar inaudita altera par, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso eleitoral interposto da sentença, citada no parágrafo anterior. Tendo em vista que a concessão de liminar exige a presença simultânea da fumaça do bom direito e do perigo da demora, este relator indeferiu a liminar pleiteada ante a ausência de um dos requisitos citados. Insatisfeito, o requerente depôs agravo regimental contra a decisão interlocutória pela etapa do relator, ao argumento de que os requisitos para a concessão de liminar estavam presentes. O doutor Procurador Regional Eleitoral pugnou pela rejeição da presente cautelar, tendo em vista a inexistência de qualquer perigo na demora. A folha 115 e 121, o requerente atravessou petição, onde sustentou, em síntese, que foi eleito prefeito de Juara com mais de 50% dos votos, ao contrário do alegado pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, no sentido de que o mesmo não teria sido vitorioso nas eleições daquele município, estando presentes os pressupostos para a concessão da cautelar. Relatório, presidente. Procurador. Bom dia, excelência. Realmente houve uma imprecisão no parecer, que nós argumentamos que não, opinamos pela rejeição da ação, na verdade, da ação cautelar, tendo em vista a inexistência de perigo da demora, sob o argumento de que o senhor Oscar Martins Bezerra não teria sido eleito. Realmente há uma imprecisão e quanto a isso, eu só tenho a dizer que a imprecisão não leva a questão não leva a mudança de opinião quanto à questão da rejeição da ação cautelar. Mas eu queria suscitar aqui um ponto relevante, é que, consultando a base de dados do tribunal, no dia 17 de dezembro de 2012, houve o julgamento do recurso eleitoral 507-45,
que era o recurso que a ação cautelar visava dar efeito suspensivo. Então, eu acho que o entendimento do MPE, na verdade, é pela a perda de objeto, tendo em vista que se o recurso que contra a sentença que extinguiu o processo originário na primeira instância, o recurso já foi julgado, não tem razão da ação cautelar estar sendo julgada aqui por não ter mais efeito suspensivo a dar esse recurso e sob pena, inclusive, da gente estar suprindo a instância de primeiro grau para dar um efeito suspensivo a algo que já não existe mais. Então esse é o parecer do Ministério Público Eleitoral pela perda de objeto da presente ação cautelar, tendo em vista o julgamento do recurso. Doutor relator. Obrigado. Necessário salientar que o artigo 257 do Código Eleitoral estabelece que os recursos eleitorais não se revêem de efeito suspensivo. Por outro lado, a concessão de medida liminar somente está autorizada quando há iminente perigo de grave lesão ao direito postulado, devendo-se verificar se realmente há a presença da fumaça do bom direito, ou seja, a probabilidade de êxito do próprio recurso e do perigo da demora, cumulativamente, assegurando-se a utilidade e eficácia do provimento jurisdicional futuro. A fumaça do bom direito nas cautelares que visem prestar efeito suspensivo a recurso, não dotado desse efeito, traduz-se na probabilidade de êxito do próprio recurso, que à primeira vista não se encontra presente na espécie. De igual modo, o perigo da demora deve ressair de plano, restando comprovado que a demora na apreciação recursal poderá ensejar o perecimento do efeito prático advindo da decisão. Conforme preleciona a melhor doutrina, os requisitos para a concessão da tutela cautelar devem ser perceptíveis de plano, não sendo se exigir do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou análise dos fatos que lhes dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva. Trago aqui um entendimento do TSE, já pacificado, na relatoria do ministro Carlos Aires Brito. Desse modo, no caso dos autos, não se verifica iminente o perigo da demora do julgamento do recurso interposto pelo requerente, nos autos 507-45/2012. O período eleitoral já terminou, além do mais, mesmo tendo sido eleito no município de Juara, o requerente teve seu registro de candidatura indeferido por esta corte, estando o mesmo pendente do julgamento pelo TSE, de maneira que a presença cautelar não possui efeito suspensivo, aliás, o efeito de investido no mandato almejado. Ademais, como bem já disse o nobre procurador regional eleitoral, já houve julgamento do recurso eleitoral interposto nos autos 507-45/2012, na data de 17 de dezembro de 2012, tendo sido dado provimento ao mesmo, retirando da ação cautelar qualquer efeito prático. Com essas considerações, em consonância com o parecer, rejeita a liminar, rejeita a presença cautelar, tornando definitiva a decisão liminar que foi indeferida em princípio. Como voto, presidente? Doutor José Luiz Blazar, como vota você? Doutor Samuel Franco da Leia Júnior, como vota? Senador Gerson Ferreira Paz, como vota? Senhor presidente, de qualquer sorte, a conclusão que estou vendo aqui no voto do doutor relator é pela rejeição da cautelar. Eu penso que, na verdade, seria o caso de julgá-la prejudicada em razão já do julgamento do recurso, que já foi julgado por essa corte. Como disse o representante do Ministério Público Eleitoral, parece que não há nada mais a ser suspenso por conta de que já houve julgamento. Eu penso que seria o caso de julgá-la extinto sem análise do mérito em razão da prejudicialidade. Sebastião Arruda, como votou, Excelência? Também pedindo vênia, ilustre relator, mas eu acompanho a sugestão dada pelo eminente desembargador Gerson pela perda do objeto. Doutor Pedro Francisco da Silva. Também voto pela perda do objeto. Perda do objeto? Isso. Parte final do presidente, da mesma forma, trazido pelo Ministério Público Eleitoral, o doutor desembargador Gerson trouxe. Então, só vamos mudar essa parte final, então, no caso, julgar extinto pela perda do objeto. Então, por unanimidade, nos termos do parecer oral e o voto do relator, julgou extinta a cautelar.
Também de vasculatoria, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 559-20 de 2012, recurso, prestação de contas, vereador, eleições 2012, Chapados Guimarães, Nilo Ivo da Costa, recorrente e recorrido do Ministério Público Eleitoral, parecer pelo improvimento do apelo. Palavra. Cuide-se de recurso eleitoral interposto por Nilo Ivo da Costa, candidato ao cargo de vereador pelo município de Chapados Guimarães, nas eleições de 2012, contra a respeitável decisão do juiz da 34ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas de campanha. Segundo o relatório final do exame, juntado à folha 120 versos, foram denotadas diversas irregularidades nas contas do candidato, a saber: número 1, não foram apresentados os extratos bancários definitivos em dissonância com o artigo 40, parágrafo 8º da Resolução 23.376 de 2012. 2. Não foi esclarecida a origem da despesa no valor de R$ 95,00 posterior às eleições. E número 3, não foi esclarecida a doação de valor estimado referente à prestação de serviço de advogado, bem como não foi anexado o contrato respectivo, tendo o serviço valor menor do que o de mercado e data posterior às eleições. Em razões de recurso, o senhor Nilo Ivo da Costa salientou preliminarmente que a decisão do juiz ACO careceu da necessária fundamentação, argumento de que o ilustre magistrado não contemplou a verdadeira prestação de contas apresentada, bem como que o juiz não considerou as informações prestadas posteriormente à intimação. No mérito, afirmou que os gastos realizados depois da eleição se deram em virtude de obrigação contraída antes do pleito e que esta não pode ser solvida antes porque até a data do pagamento não tinha posse do talão de cheques que havia ficado em sua casa na zona rural. No que tange aos extratos bancários definitivos, sustentou que, como responsabilidade da instituição financeira, esta não cumpriu com as determinações da Justiça Eleitoral, negando-se a emitir os extratos respectivos até 8 de outubro de 2012. Sobre a doação de serviços advocatícios, confirmou que o valor de serviço está abaixo do valor tabelado pela Ordem dos Advogados do Brasil, porém, esclareceu que o recibo eleitoral de folha 68 comprova que os préstimos profissionais foram a título de doação, nos ditames do artigo 18, inciso 3 da Resolução 23.376, 2012 TSE. Ao final, o recorrente solicitou a reforma da sentença em razão da aplicação do princípio da razoabilidade para que seja aprovada as contas. Em contra-razões, o Ministério Público de Instância Singela opinou pelo desprovimento do recurso e a douta Procuradoria-Geral Eleitoral pugnou pelo desprovimento, de modo que seja mantida a sentença carreada. É o relatório. Net, procurador. O Ministério Público Eleitoral reitera o parecer. Reiterar as palavras. Preliminar de ausência da fundamentação da sentença. O recorrente arguiu preliminar de ausência de fundamentação de sentença. Em exame da decisão vergastada, a douta magistrada apontou as razões de convencimento que a levaram a julgar pela desaprovação das contas, baseando-se nos documentos encaminhados pelo recorrente, pelo relatório final do exame, bem como pelas determinações da legislação eleitoral. Transcrevo aqui a parte da fundamentação posta na sentença da juíza de primeiro grau. Em face disso, o presidente rejeita a preliminar da ausência e fundamentação de sentença. É o voto preliminar. Dr. José Luiz Brazar, como voto? Dr. Samuel Frangali, como voto? Dr. Gerson Ferreira Paz, como voto? Acompanho o doutor relator. Dr. Sebastião Arruda Almeida. Dr. Pedro Francisco da Silva, como voto? Unânime rejeitado. Inicialmente, salienta-se qualquer irregularidade que impeça o Poder Judiciário de fiscalizar as receitas e gastos dos partidos políticos e dos candidatos configura vício que macula o processo eletivo, impondo-se necessariamente a desaprovação das contas. No caso em questão, a prestação de contas do recorrente possui falha grave, isto é, a ausência dos extratos bancários definitivos, documentos essenciais para a averiguação da confiabilidade das contas prestadas, em concordância com a redação do artigo 40, parágrafo 8º da Resolução 23.376 de 2012 TSE. Transcreva esse dispositivo legal no voto. Desse modo, os extratos definitivos da conta bancária são peças indispensáveis para a legitimação dos recursos adquiridos durante a campanha. Em caso o recorrente não encaminhou os extratos citados, tendo trazido somente o extrato do mês de outubro de 2012, juntado à folha 85, em formato não definitivo, possuindo a frase, entre aspas, para uso interno do banco sem valor legal, dado sujeito à confirmação, fecho aspas, restando demonstrado que não é hábil para que esta justiça especializada examine a confiabilidade da prestação de contas. Nesse mesmo contexto, não foram juntados perante a primeira instância o extrato bancário do mês de setembro de 2012 e o termo de encerramento da conta bancária de campanha, o que obsta o exame do real término da movimentação dos valores em conta. Transcrevo aqui já o tema já enfrentado por este regional, a relatoria do desembargador Gerson Ferreira Paz, julgamento levado a efeito no dia 10 de julho de 2012. Desse modo,
tendo em vista que o recorrente não encaminhou os extratos bancários definitivos essenciais para a averiguação da idoneidade de sua campanha, a medida justa a ser tomada é a desaprovação de sua prestação de contas. Além do mais, o recorrente realizou despesa no valor de R$ 95,00 em data posterior à da eleição, em dissonância com o artigo 29 da Resolução 23.376/2002 do TSE. A justificativa do recorrente para tal falha não possui prova concreta, sendo tão somente fato alegado, não merecendo guarida. Ao final, salienta-se que o recorrente confeccionou o recibo eleitoral relativo à prestação de serviço advocatício e estimou o montante de R$ 75,00, sem encaminhar o termo de doação ajustado com o prestador de serviço, em inobservância ao artigo 41 da Resolução 23.736/2002 do TSE, deixando ainda de realizar a avaliação de mercado conforme previsto no artigo 40, parágrafo 3º dessa mesma resolução. Em face do exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, nega o provimento do recurso a fim de manter intacta a bem lançada decisão de primeiro grau. Como voto, presidente? Doutor José Luiz Blazak, como voto, excelência? Relator, excelência. Doutor Samuel Dalli Júnior. Senador Gerson Paes, como voto? Também acompanho o doutor relator. Doutor Sebastião Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto? O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar nulidade da sentença e improveu o recurso nos termos do voto do relator. Decisão em simetria com parecer. Doutor José Luiz Blazak. O 62857, agravo regimental e ação cautelar, 58º ano eleitoral, eleições 2012, agravado Oswaldo Jesus Leite, agravado Edmilson Brandão da Silva. Doutor relator. Senhor presidente, trata-se de agravo regimental interposto por Oswaldo Jesus Leite contra a decisão deste relator, que deferiu liminar em caráter de antecipação de tutela, inclusive, pleiteada por Edmilson Brandão da Silva, com o fim de suspender os efeitos da diplomação do ora recorrente, até o trânsito em julgado da decisão relativa ao recurso contra a expedição de diploma, número 391, dígito 43, impedindo assim a sua posse no cargo de vereador do município de Livramento, vez que diplomado em 14 de 12 de 2012. Esse processo, nobres pares, senhor presidente, é um processo que realmente um assunto bastante delicado, tendo em vista que já havia sido diplomado o vereador aqui recorrente, no entanto, com uma particularidade que ressalta a importância, uma vez que havia no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, bem como no nosso, a informação de direitos políticos suspensos. Então, transcrevo abaixo o interteor da sobredita decisão, que está assim tratada, de que, então, foi uma proposta a cautelar para evitar a diplomação e aduziu o requerente na ocasião que o requerido teve registro impugnado por terceira pessoa, Manuel Domingos Lúcio, sob o fundamento de ausência de condição de elegibilidade. Isso quem está entrando com a cautelar é o suplente, o primeiro suplente que ficou na classificação dos resultados finais, né? Então entrou com a cautelar para evitar a posse desse dito vereador que estaria com os direitos políticos suspensos. Por ter sofrido condenação criminal por crime eleitoral transitada em julgado, cuja pena fora substituída por restritiva de direito, qual seja, pagamento de multa eleitoral ainda não quitada totalmente à época do registro. Alega que o juízo de piso entendeu que o simples parcelamento da multa, em que se converter a condenação criminal eleitoral, restabelecia-lhe o pleno gozo dos direitos políticos. Aqui entendi eu, quando deferi essa liminar, de que não se trata da mesma multa que se aplica para a ausência de urnas, por exemplo. Entendi que o doutor juiz ele interpretou de que, uma vez parcelada a multa que substituiu a pena, ele estaria em dia com os direitos políticos. Sustenta o requerente que ele, na qualidade de primeiro suplente da coligação Livramento Livre e Democrático, deve ser o candidato habilitado a assumir o cargo.
argumenta que os requisitos autorizadores da tutela se encontram presentes nesse fato. E aí, então, chega ao final aqui do relatório. E aí eu decidi de que constata-se, no caso em tela, a existência de matéria de ordem pública, que não se revela apenas de interesse do órgão requerente, eleito primeiro suplente da coligação Livramento Livre e Democrático, mas, como o próprio nome já diz, é de interesse público com previsão constitucional no artigo 14, parágrafo 3º e artigo 15 da Carta Magna. Inegavelmente, ressai dos autos que o requerido não se encontre no pleno exercício dos direitos políticos, vez que sua inscrição eleitoral revela a situação de suspenso no próprio sistema do TSE, em decorrência de condenação criminal eleitoral transitada em julgado, conforme espelhos de folha 79 a 82. Como-se disso, a suspensão dos direitos políticos independe da natureza do crime, bastando o trânsito em julgado da decisão condenatória, em razão da autoaplicabilidade do artigo 15, 3º da Constituição Federal. A substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, qual seja pagamento de multa, e o fato desta ter sido parcelada não retira a condição da suspensão dos direitos políticos, até que sobrevenha a respectiva extinção da punibilidade devidamente lançada no cadastro eleitoral. De outro viés, ainda que sobrevenha essa virtude de pagamento integral das parcelas, a condenação transitada em julgado o remete necessariamente à condição de inelegível por incidência da Lei Complementar 6490, com as alterações trazidas pela Lei Ficha Limpa, que é a famosa Lei Complementar 135 de 2010, que é aqueles julgados que nós já tivemos aqui na Corte, de que eu até uso uma frase, assim, uma expressão corriqueira, de que a Ficha Limpa ela trouxe para os condenados a expressão de que se não cai no fogo, se não cai na brasa, cai no fogo, né? Porque olhando, se não houve inelegibilidade, é uma coisa, mas olha sobre as condições para trás, nos últimos 8 anos foi condenado a algum crime, ainda que não prevista por inelegibilidade, estaria impedido de ser o seu registro, como decidimos aqui na Corte. Então verifica-se no caso, em pauta, que o juízo de piso se equivocou ao deferir o registro de candidatura em razão do parcelamento da multa, como se essa estivesse outra origem, que não a de natureza. E também por conta de que, olhando 8 anos para trás, se houve condenação, ele estaria também enquadrado sobre essa ótica. Desta feita, tendo que ser consumado a diplomação do requerido em 14/12 de 2012, o impedimento de sua posse é a medida que se impõe por absoluta presença de causa de inelegibilidade decorrente de condenação criminal transitada em julgado. Posto isso, defiro a liminar. Então, essa é a decisão daquela ocasião. Em síntese, aduz o agravante que a sobredita decisão interlocutória deste relator, que lhe impediu a posse ao cargo de vereador pelo município de Nossa Senhora do Livramento, se mostra injusta, tendo em vista que, letra A, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pagamento de multa, e o parcelamento desta retiram a condição de suspensão dos direitos políticos nos termos do artigo 51 do Código Penal Brasileiro. A execução da pena de multa passou a ter caráter extrapenal, por força da Lei 9.280 de 96. Cabe à Procuradoria Fazendária a atribuição para tratar da pendência de seu pagamento. E, por último, o registro de candidatura, embora impugnado, fora deferido em razão de autorização pelo juízo da 58ª Zona Eleitoral para a expedição de certidão de quitação eleitoral, em virtude do parcelamento da referida multa. Sustenta ainda que, embora a pena abstrata para o tipo penal a que fora condenado, que é o artigo 309 do Código Eleitoral, que aqui faltou a informação a Vossa Excelência, de que esse crime tratou-se dele votar 2 vezes. O crime do 309 ele foi condenado por votar 2 vezes na eleição. E então, seja privativa de liberdade, a pena em concreto resultou em multa, o que afastaria a incidência do artigo 1º, inciso 1º, letra E, da Lei Complementar 6490, devendo o caso ser tratado como sendo de menor potencialidade ofensiva. Aqui começa uma discussão interessante sobre na presente causa, que seria a possibilidade, pelo fato de que ele foi condenado a uma pena
fixação de 1 ano e o Código Eleitoral fixa a pena máxima em 3 anos, a pena cominada, no caso, seria de até 3 anos, e ainda a questão da multa. Então, interpretou o agravante de que poderia esse conjunto formar um pano de fundo de crime de potencialidade ofensiva baixa, o que estaria abarcado pelas transações penais, cuja pena não enseja daí a inelegibilidade do cidadão. Já é consubstanciada aí na jurisprudência do TSE, de que se houver um crime de baixa potencialidade, e aí é dito como 2 anos esse crime, a pena máxima teria que ser de 2 anos, poderia sim ser aplicada a transação. Não houve transação penal no processo originário do crime eleitoral. Então, não há que se falar aqui na aplicação da lei da 9.099, né? Invocando a aplicação do princípio da segurança jurídica, requer a reconsideração da decisão sobre exame ou provimento do agravo para desconstituí-la. É o relatório, senhor presidente. Agravo regimental, retorno a palavra. Então, o meu voto, ele continua com o teor, nobres pares, senhor presidente, no sentido de confirmar a liminar com caráter de antecipação de tutela, uma vez de se examinando atentamente o caso, não enquadra-se nessa quadra de baixa potencialidade, porque o crime, para ser enquadrado como baixa potencialidade, ele teria que ter pena máxima a ser cominada em 3 anos. E a pena cominada não é a pena aplicável. Não é? Então, o agravante está trazendo a discussão como se 1 ano aplicado é a pena cominada. Não, entendo eu, salvo o melhor juízo, que quando se fala em pena cominada na lei do 9.099, ela dá a entender exatamente aqueles crimes em que tem a pena máxima, né? Independente se ele aplica 1, 2 ou 3 anos. Então, não abarcaria o presente crime no enquadramento de crimes de baixa potencialidade. Desse modo, eu automaticamente afasto essa possibilidade e cito aqui o artigo 309, no qual ele foi condenado. Votar ou tentar votar mais de uma vez ou em lugar de outrem, pena reclusão até 3 anos. Então, continuo aqui no voto, na questão da suspensão dos direitos políticos. Adiante eu faço uma consideração no seguinte sentido: registre-se a sucessão de equívocos do juízo de piso e abro o seguinte. Primeiro, quando deferiu a emissão de certidão de quitação eleitoral ao hora agravante, diante da comprovação de pagamento das parcelas vencidas da multa aplicada, em que pese constar do cadastro eleitoral o lançamento do código ASE 337 na inscrição do recorrente, por força da condenação criminal. Então, o juízo em primeira instância, ele tinha condições de verificar que os direitos políticos estavam suspensos, porque esse código ASE 337 é a suspensão dos direitos políticos. Então, poderia sim ter sido mais apurada essa análise. Mas o juiz de piso levou o processo adiante pelo seu entendimento de que a multa paga parcelada poderia lhe dar a quitação. Então, deferiu o registro com base nesse fato. E terceiro, quando o diplomou, mesmo estando com direitos políticos suspensos, ele também poderia ter feito essa conferência, em que é normal o juízo de primeira instância, antes da diplomação, verificar se não tem nada como um fato superveniente posterior ao registro, por exemplo, né? Onde nós temos visto brilhantemente a tese defendida pela Procuradoria Regional Eleitoral de que os casos de fatos supervenientes posteriores se tornam incompatíveis com o exercício do mandato, né? Então, diante dessas considerações, nobres pares, senhor presidente, eu encurto aqui o voto e está disponível a Vossa Excelência toda a pesquisa que a gente fez, no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental, conservando as teses levantadas na ocasião da antecipação de tutela e que novamente traremos por ocasião do registro do recurso contra a expedição de diploma. É como voto.
Doutor Brazac, só uma consideração. Houve pena de multa e restritiva de direito? Não, a pena de multa ela é substitutiva e aí no cadastro Então, ela está só como restritiva- direito suspenso, não está como restritiva. Restritiva de direito não teve. Não, então. ele Só a multa substituiu. mesmo. Aham. Doutor Samuel Franco Alia Júnior, com voto, Vossa Excelência. Gostaria de perguntar ao doutor relator, quer dizer, que esse juiz poderia, eu não sei por que ele deferiu o registro de candidatura, então, se Eu havia penso. Eu decisão condenatória transitada em julgado antes do pedido de registro. eu acho que ele enganou-se no sentido de que houve a substituição por multa e ele começou a pagar. Então, como na Justiça Eleitoral existem vários julgados no sentido de que multas parceladas em dia possibilita a certidão de quitação, mas aí ele confundiu a multa que é aplicada para atos de ausência às urnas com a multa substitutiva de pena. Entendo eu que é uma diferença muito grande. E a jurisprudência do TSE, ela vem também nesse sentido. Mas a decisão penal condenatória já transitou em julgado? Já transitou em julgado. Eu acompanho, relator, senhor presidente. Vereador Gerson, com voto, Vossa Excelência. Presidente, eu tenho alguma dificuldade nesse caso por conta de que a pena cominada ela é de se entender que seria de menor gravidade o delito, tanto que foi inclusive substituída por restritiva de direito consistente na multa. Ao que parece, houve uma substituição da pena cominada por restritiva de direito. Eu penso que, nesse caso, há de se pensar que a condenação ela tem, em razão da multa cominada, um aspecto de menor potencial. De qualquer sorte, no agravo regimental, eu também penso que não dá para fazer essa análise de todo esse conjunto. Eu vou acompanhar o relator. Só um esclarecimento, desembargador. Nessa pesquisa que eu fiz, seria necessário a transação penal daí, a proposta pela transação penal. Não houve. Quando ela dá esse raciocínio que Vossa Excelência construiu, automaticamente até o próprio Ministério Público poderia propor a transação penal nos moldes da 9.099. Não foi o caso dos autos. Não caberia, porque dá no máximo dos 3 anos. Aqui não caberia, né? Aqui tem uma individualização legislativa que estabelece combinando mínimo e máximo, que é uma individualização de pena também, não é judicial, ela é legislativa. E ultrapassa o que é admitido pela lei, não é verdade? Então aí já temos que fazer. Legalidade pura, né? Antecipação Arruda, Almeida. Senhor presidente, fazendo uma rápida pesquisa, principalmente junto ao TSE, se confirma que a natureza penal, ainda que foi substituída a pena inicial privativa de liberdade por multa, mas a natureza dela ainda se mantém penal, e isso implica realmente, com relação ao inciso 3 do artigo 15 da Constituição, na restrição de direitos, do direito político, né? E, ao que parece, aqui o fato do pagamento regular das parcelas pecuniárias nem caberia à Justiça Eleitoral, pelo que eu estou observando aqui. O TSE tem sido bastante incisivo em asseverar que cabe sim lá a Justiça, caberia à Justiça Comum Penal dizer se essa pena efetivamente já teria sido cumprida ou não cumprida. Enfim, nesse momento agora desse julgamento não se vê o afastamento dos efeitos da condenação criminal eleitoral, razão pela qual eu acompanho o doutor relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, com voto. Eu também acompanho o relator, porque o Código Penal estabelece
dentre as espécies de pena no artigo 32, a privativa de liberdade, a restritiva de direito e a pena de multa. Qualquer uma dessas multas aplicada já impõe a suspensão dos direitos políticos, né? O crime não é de menor potencial ofensivo em razão da combinação máxima, portanto não se aplica a Lei 9.099, não haveria possibilidade de se realizar a transação penal antes do recebimento ou antes da condenação, é evidente. Me parece que aqui houve, então, a condenação do acusado por pena privativa de liberdade, a qual foi substituída em restritiva de direito, conforme o artigo 43, para a pena de prestação pecuniária, né? Inciso 1. Foi a prestação pecuniária? Pecuniária, não é isso? É multa ou prestação pecuniária? Prestação pecuniária. Porque a rigor, Não. o artigo 43, que prevê a possibilidade de substituição da pena, ela impõe a prestação pecuniária, perda de bens, prestação de serviços. Ela não é uma multa autônoma porque não há previsão, não há combinação dessa pena de multa no artigo 309, não é isso? É porque aí, no caso, se é realmente restritiva de prestação pecuniária, não é a multa, efetivamente, como espécie de pena do 32 lá do Código Penal. Está correto. Até porque a pena de multa, ela tem, pelo artigo 31, um outro direcionamento. Ela se torna dívida de valor e é cobrado. Mas ainda assim, eu acredito que, como sendo A natureza condenatória, mas aí não seria o caso de se aplicar a pena de multa, porque simplesmente não é combinada a pena de multa ao artigo 309. Só prevê a privativa de liberdade. Então, a substituição, ela só pode ter ocorrida por restritiva de direito, com base no artigo 43, inciso 1, que é a prestação pecuniária, que, no fundo, significa o pagamento de algum valor ao poder público, ao Estado. Mas eu acho que fazendo um raciocínio sobre a realidade do caso, não tem outro caminho a adotar, porque não é pena de multa, porque não há combinação de pena de multa, né? Então, ela é uma pena substitutiva por restritiva de direito sob a forma de prestação pecuniária, que no fundo vai dar a mesma em termos de ter que se pagar um valor. E aí permanece a condenação, permanece a natureza condenatória, fica, portanto, suspensa os direitos políticos, ficam suspensos até o cumprimento. Como o cumprimento não se deu, me parece que realmente a solução adotada pelo eminente relator, pelo que temos de informação até agora, me parece a mais adequada, pela qual acompanho o eminente relator. Então, Francisco Orsino Senhor presidente, sem mais delongas, considerando os entendimentos trazidos aqui pelos eminentes pares, também acompanho o relator. Então, o tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regimental nos termos do voto do relator. Eu ia requerer, excelência, devido à alteração do regimento, que constasse das notas taquigráficas o debate da Corte, que ela é interessante até para instruir o voto depois do recurso contra a expedição de diploma. Então, consignado, então. O primeiro, o doutor Luiz Blazac, está ok. Então é o processo 452/76/2012, recurso eleitoral, captação ilícita de sufrágio, abuso do poder econômico. Pleito de cassação de registro Peixoto de Azevedo 2012, eleições, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Pedro Subtil de Oliveira. Parecer pelo desprovimento do recurso, eminente relator. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral inominado, interposto pelo Ministério Público Eleitoral, contra a sentença prolatada pelo juízo da 33ª Zona Eleitoral, Peixoto de Azevedo, que julgou improcedentes os pedidos de cassação de registro e a declaração de inelegibilidade contidas na ação de investigação judicial eleitoral por ela proposta, em desfavor do ora recorrido. A AIGE, por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio,
teve por objeto a publicação de fotos na página de rede social do candidato, denominada Facebook, retratando a doação de cestas básicas, dinheiro, cadeira de rodas e remédios para a população carente com a finalidade de obtenção de votos. Sustenta o recorrente que o candidato utilizou de trabalho filantrópico para fazer propaganda eleitoral, que a frase, abre aspas, esse trabalho não pode parar, fecho aspas, contida nas fotografias, caracteriza pedido de votos e, apesar das doações terem ocorrido antes do registro de candidatura, a promessa veiculada dentro do período eleitoral configura o ilícito em questão. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. Em contra-razões, o recorrido alega que as situações expostas ocorreram em um período anterior à eleição, que a frase citada no parágrafo anterior, na página do Facebook, em período eleitoral, retrata promessa genérica de campanha. Argumenta ainda que, como locutor de rádio, realizava campanhas filantrópicas para ajudar pessoas com necessidades, com donativos doados pelos ouvintes, não caracterizando crime os fatos descritos. Requer o improvimento do recurso, mantendo a sentença intacta. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no sentido de que não se configura captação ilícita, no caso em tela, e sim promessa genérica de trabalho social, opinando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Procurador. Esse tema realmente é interessante se debater, tendo em vista que a promessa, aqui a gente está se tratando de captação ilícita de sufrágio, e é um pouco delicado o tema e tem que ser analisado com grande afinco, tendo em vista que nós, do MPE, entendemos que atos anteriores à candidatura não tem como ser excluído da internet. Ou seja, a gente entende que ações filantrópicas ou qualquer ato, ainda que seja doação de dinheiro e tal, antes do registro de candidatura, não deveria ser excluído, porque senão a gente teria que fazer uma filtragem completa da internet. Todavia, durante o período de campanha, há uma singela frase falando que o trabalho não poderia parar, ou seja, o trabalho que é de filantropia não devia parar. Eu realmente eu ainda tenho certa dificuldade sobre a análise específica, mas devemos lembrar que a captação ilícita de sufrágio, ela demanda a promessa individualizada aos eleitores, pelo menos a um grupo determinado de eleitores. Eu vou reiterar o voto do Dr. Marcelo e entender que, nesse caso, a frase de que o trabalho não pode parar, ela tem cunho genérico e não atinge diretamente o eleitor com um pedido de voto como contraprestação de alguma vantagem indevida. Dessa forma, eu me manifesto pelo desprovimento do presente recurso. O desprovimento é o parecer, senhor. Senhor presidente, o presente recurso preenche os pressupostos gerais de recorribilidade, portanto, conheço do mesmo. O processo está descendo e vou mostrar aos senhores a página do Facebook em que se encontra inserida a matéria do presente recurso em breve. Tenho que esse processo também faço questão de trazer aqui a julgamento e a leitura do voto, uma vez que, no meu entendimento, ele está muito próximo dessa linha tênue que nós temos entre o permitido e o proibido com relação à promessa e oferta de vantagens no período eleitoral. E, ao meu entendimento, também fixa dessa forma o nosso posicionamento na Corte sobre esse tema. E então, desse modo, para mim, penso que é de suma importância trazer a Vossa Excelência o posicionamento por completo. Então, aqui
a matéria ela diz respeito a esse fato como narrado. A página do Facebook, ela estava disponível em 14/8/2012, durante o período da campanha eleitoral, com a foto e o número do candidato, 45.678, e aí vem os diálogos que seguem abaixo, no sentido da seguinte forma: Sr. Nivaldo Camargo, é isso aí, meu amigo, vai em frente. Marli Ribeiro, tem o meu apoio, amigo, um abraço. Aí o próprio Pedro diz que a paz e o amor de Deus esteja com você. Bom dia, ótima quinta-feira, amigos e amigas do Face. Aí ele faz ainda as saudações e, na sequência, então, aparece as fotos em que um caso Subtil, que é o nome do vereador, já doou centenas de cestas básicas para famílias carentes em Peixoto de Azevedo. Esse trabalho social não pode parar. Essa é a primeira fotografia estampada no Facebook. E aí, então, vem os comentários, né? Coloca aquela com o Denilson, parabéns, tio, que Deus abençoe e dê condições sempre, e tal e tal. E aí vem a outra, em que aparece uma senhora. Subtil já distribuiu dezenas de cadeiras de rodas para pessoas idosas e portadoras de deficiência física. Esse trabalho social não pode parar. Se você concorda, comente. Então, aqui a fotografia de uma senhora que recebeu a cadeira de rodas. E aí o comentário abaixo de uma pessoa: esse é um compromisso sério que deve permanecer, pois sabemos que sempre haverá pessoas precisando, e se não tiver alguém disposto a manter esse compromisso, fica difícil. Está aí uma pessoa capaz disso, Pedro Subtil. Aí a segunda fotografia: Subtil arrecadou mais de R$1.000, cadeira de rodas, remédio e alimento para uma senhora que sofreu acidente no bairro Mãe de Deus. Esse trabalho social não pode parar. Então aqui uma senhora acamada recebendo uma fotografia, recebendo notas de R$100. Comentários: falou tudo o que se precisa. Valeu, Joel, parabéns. Outro comentário: com certeza, Subtil no comando, com decência, sabedoria, humildade, acima de tudo, e sensibilidade. É disso que muitos estados precisam. Então, este é o pano de fundo a respeito do que estamos tratando nesse processo. Tenho que o candidato recorrido objetivou a obtenção de votos sob o manto de oferta e promessas de bem ou vantagem, o que é vedado pelo artigo 41A da Lei 9.504/97, quando publicou fotos na sua página do Facebook após o registro de candidatura. Referida publicação reforça o trabalho anterior do candidato como locutor de rádio, que promovia doações de cestas básicas, dinheiro, cadeira de rodas e remédios para a população carente. Acompanhado pelos dizeres, esse trabalho não pode parar. A sentença da nobre juíza da instância de piso foi no sentido de que não se configura a captação ilícita, no caso em tela, e sim promessa genérica de trabalho social. Tese esta também defendida pela ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, e que aqui foi confirmado pelo nobre Dr. Rodrigo, isso por conta da ausência do pedido de voto direto, apenas de forma genérica, o que seria permitido à luz da legislação e da jurisprudência do TSE. Em contraponto está a representação e o recurso do Ministério Público Eleitoral de Piso, o qual, por meio da sua ilustre representante, sustentou que o candidato utilizou de trabalho filantrópico anterior ao período eleitoral para fazer propaganda eleitoral. E ao deixar a página do Facebook em plena atividade após 5 de julho de 2012, estabeleceu o famoso gancho de pedido subliminar de voto, pois utilizou a frase: esse trabalho não pode parar, portanto, passível ao enquadramento do artigo 41A. Extrai-se dos autos que a página possui conteúdo escrito e fotográfico apelativo, especialmente em se tratando de benefícios tocantes às pessoas de baixa renda em situações de grande vulnerabilidade. Contudo, é certo que em nenhum momento ficou provada a existência de pedido explícito de voto, e penso que nem eu faria. A representação, inclusive,
ao vislumbrar no fato a existência de captação ilícita de sufrágio, entendeu por configurada a oferta e promessa de benefícios a determinados grupos de pessoas necessitadas em período eleitoral, nos moldes de uma prática já consolidada pelo recorrido, conforme se verifica pela sua página no Facebook. A sentença, por sua vez, destacou que não restou dúvida da participação direta do recorrido, pois a página do Facebook é de propriedade do mesmo. Portanto, caracterizada aí, descartado qualquer invocação a respeito do não conhecimento. Portanto, todas as provas carreadas aos autos apontam para os fatos narrados até aqui. O que está em jogo, nobres pares, e senhor presidente, é se estes fatos configuram o disposto no núcleo do artigo 41A da Lei 9.504, especialmente o dos verbos oferecer e prometer, pois assim dispõe o citado artigo. Ressalvado o disposto no artigo 26, seus incisos, constitui captação de sufrágio vedada por esta lei o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza. E aí segue o texto conhecido já de todos. Destaco desse normativo os seguintes núcleos: oferecer e prometer bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, para analisá-lo em conformidade ou em confronto ao pedido explícito de votos. O douto Procurador-Geral Eleitoral Roberto Monteiro Gurgel Santos, por ocasião do recurso ordinário 773 do Estado de Roraima, ao se pronunciar sobre questão análoga à dos autos, fez uma consideração que considero bastante pertinente à elucidação da matéria em pauta. Abro aspas. É esse o risco que parece que estamos correndo. Ter como imprescindível o pedido explícito de voto significa, praticamente, afastar a aplicação da norma nos tempos atuais. Não nos enganemos. Não estamos mais naqueles tempos da corrupção eleitoral romântica em que, talvez, o candidato pedisse explicitamente o voto em troca do benefício assegurado ao eleitor. Vivemos uma era de dissimulação, e não apenas no campo eleitoral, dos comportamentos subreptícios, das mensagens subliminares. A exigência pretendida, data máxima vênia, é contrária aos tempos em que nós vivemos. Adotá-la significará reduzir a aplicação da norma do artigo 41A da Lei 9.504 àqueles pobres e desavisados candidatos absolutamente primários que ousarem enunciar expressamente o pedido de voto. Fecho aspas. Na espécie, os apelos do Facebook, com fotografias em que aparece o recorrido entregando cadeira de rodas, cestas básicas e dinheiro, revelam nitidamente a intenção de aliciar o eleitorado sob as mesmas condições de baixa renda e certa vulnerabilidade naquela comunidade, município de Peixoto de Azevedo, que possui baixo número de eleitores. Portanto, a mim me parece que, ainda que não tenha havido pedido explícito de votos, este se deu por meio de forte mensagem subliminar. A sentença de piso, ao considerar que, no caso, existiu promessa genérica de trabalho social, adotou uma linha de raciocínio que estende ao artigo 41A a exigência de dolo específico contido no artigo 299 do Código Eleitoral, que é a base do artigo 41A sobre as mesmas os temas. Acerca desse ponto, me filio a entendimento divergente que conduz o pensamento jurídico sobre o tema na direção do razoável e do eficiente na seara eleitoral. Tal entendimento se respalda nos fundamentos lançados na medida cautelar número 1000, por ocasião do julgamento do RESP correspondente 19.566, onde o ministro, agora recentemente falecido, no último sábado, Sálvio de Figueiredo. O eminente ministro Sálvio de Figueiredo, como era de costume, discorreu magistralmente acerca da evolução jurisprudencial. A ministra Ellen Grace fundamentou sua decisão, ora agravada no acordo proferido da medida cautelar 1000 de Minas Gerais, de minha relatoria, que julgou ser, no artigo 41A da Lei 9.504, necessário que o candidato seja o autor da ação, e não apenas o seu beneficiário. Essa foi a posição da Corte naquela oportunidade. Primeiro momento em que se analisaria o alcance do referido ao artigo 41.
quanto à autoria do ato. Julgou-se prudente, naquela ocasião, emprestar a citada norma, em sede de pedido liminar em cautelar, interpretação próxima da adotada quanto ao artigo 299 do Código Eleitoral, em face da similitude das regras e para resguardar a estabilidade política do município, deixando em face da relevância da tese o aprofundamento do debate para ser realizado na oportunidade da apreciação do recurso. Na ocasião do julgamento desse apelo, assinalei, disse o ministro Salvo Figueiredo, consignei que, em princípio, se poderia estender ao artigo 41A a interpretação que a Corte dá ao artigo 299 do Código Eleitoral, segundo a qual o crime de corrupção eleitoral só é imputável ao autor da ação e não ao beneficiário dela. Ao analisar a espécie nessa oportunidade, considerando não se tratar de crime eleitoral, bem como o escopo de manter-se a lisura dos pleitos eleitorais, garantindo o equilíbrio entre os candidatos, sem permitir que a interferência do poder econômico ou político venha a macular a disputa, melhor aplicação do artigo 41A, na mesma linha, aliás, adotada por essa Corte no RESP 19.404, da relatoria do ministro Fernando Neves, em 18 de nove de 2001, que ao apreciar matéria relativa à proibição de candidatos a cargos do Poder Executivo participarem de inauguração de obras públicas, concluiu ser irrelevante para a caracterização da conduta se o candidato compareceu como mero espectador ou se teve posição de destaque na solenidade. Assim, tem-se por caracterizada a captação de sufrágios com a participação do candidato, ou mesmo por sua explícita anuência às práticas ilícitas capituladas neste artigo. Não fosse isso, em face da costumeira criatividade dos candidatos e dos seus colaboradores, correr-se-ia o risco de tornar inócua a citada norma, mantendo impunes e até mesmo estimulando os candidatos na prática de abusos e ilícitos que a sociedade, notadamente a mais próxima dos fatos, repudia como justificada veemência. Aí conclui o ministro Salvo Figueiredo, que é uma forma que me chama a atenção. A partir de então, este tribunal, o TSE, adotou tal entendimento. Assim, pedindo vênia à eminente ministra relatora, mantém a posição adotada no citado recurso especial dando provimento. Portanto, senhor presidente, a dissimulação é prática, venho eu dizendo, que deve ser rechaçada. Utilizar de uma situação de vulnerabilidade, agravada com a exposição em mídia de pessoas nestas circunstâncias, para dizer que se trata de um projeto social, quando na verdade o projeto é ganhar o voto dos eleitores, não pode ser amenizado por esta Corte Regional. Penso que se deve banir do processo eleitoral qualquer intento nos moldes aqui apresentado. Entendo ainda como deveras grave o fato de que o candidato recorrido pleiteou uma vaga para a Câmara de Vereadores e alcançou a suplência. E como legislador, se vier a tomar assento à Câmara de Vereadores, não irá ser administrador ou executor de projetos sociais, como os atacados nesta pendenga, pois implicaria ônus ao município. Ao implicar ônus ao município, a matéria é exclusiva do Poder Executivo. Tais projetos poderiam ser plataformas políticas de postulantes ao cargo de prefeito, jamais ao de vereador. Portanto, não resta dúvida que o intento maior do candidato recorrido foi o voto dos eleitores, pois como radialista e profissional de mídia, deveria saber que, caso fosse eleito, as limitações do cargo lhe impediriam de executar os projetos sociais demonstrados. Por fim, o ministro Luiz Carlos Madeira, no RESP 21.120, Espírito Santo, disse que para a configuração da infração ao artigo 41A da Lei 9.504, não é necessária a identificação do eleitor. Oferta feita aos membros da comunidade é suficiente. A pluralidade não desfigura a prática da ilicitude. Invocou como precedente o RESP 21.022 da relatoria do ministro Fernando Neves. Assim sendo, me parece enfraquecida a tese defendida na sentença da Lavra da Nobre Juíza, de que se tratou de promessa de forma genérica, e fortalecida a tese da ilustre promotora de justiça, da oferta e promessa de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto, adicionado o abuso do poder econômico. Por todo o exposto, peço vênia e peço desculpa aos nobres pares pelo longo voto, mas penso que ele, para mim, é de suma importância trazê-lo na forma integral. Conheço do recurso eleitoral
e dou-lhe provimento por entender caracterizada a captação ilícita de sufrágio, condenando Pedro Subtil de Oliveira nos termos do artigo 41A da Lei 9.504, cassando-lhe o registro ou o diploma, se já foi expedido como suplente, caso tenha sido expedido, fixando-lhe a multa no valor de 10 mil UFIRs e pena de inelegibilidade de 8 anos. É como voto. O voto, doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Presidente, eu me socorri, inclusive, acompanhei atentamente o voto do eminente relator e me socorri também aqui do parecer ministerial feito pelo doutor Marcelo Barbosa Lima e ratificado pelo doutor Rodrigo. Eu realmente estou entendendo que, com o vênia, o eminente relator, que esses fatos ocorreram em datas bem distantes das eleições e também entendo que essa atitude do recorrido não se caracteriza perfeitamente como captação ilícita de sufrágio, porque ele não se dirigiu especificamente a pessoas identificadas ou até a grupos conhecidos. Entendo também que, isso já me socorrendo aqui do parecer ministerial, que promessas genéricas não atingem o que é capitulado pelo artigo 41A e não atraem, não autorizam a incidência do referido dispositivo legal. As promessas, eu entendo que elas têm que ser direcionadas ou ofertadas a pessoas ou grupo identificados. Não existe isso dentro dos autos. Foram promessas genéricas que foram feitas em Facebook bem antes do período eleitoral. Então, pedindo vênia ao eminente relator, ao seu voto substancioso, eu realmente vou acompanhar o parecer ministerial e vou abrir a divergência votando pelo desprovimento do recurso e mantendo assim a decisão de piso integralmente. É como eu voto, senhor presidente. Desembargador Gerson Ferreira Paz, como vota, Vossa Senhor presidente, eu também vou pedir vênia ao doutor relator, vou acompanhar a divergência, porque verifiquei ou cheguei à conclusão de que não houve pedido diretamente de voto nas inserções feitas pelo recorrido, por isso eu vou acompanhar a divergência com a devida vênia do doutor relator. Doutor Sebastião Arruda Almeida, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, também, da mesma forma como já mencionado pela divergência, a preocupação e a dedicação do ilustre relator, ela é louvável no sentido de se garantir a lisura dos pleitos eleitorais, somente que aqui eu vejo uma dose judicial bastante acentuada para o fato em si, uma vez que a própria legislação eleitoral tolera para quem já atua nas atividades políticas, destacadamente na atividade parlamentar, por exemplo, a divulgação do seu trabalho, então, como parlamentar. É tolerado pela legislação eleitoral fazer a propaganda do que esse político vem desempenhando durante o seu mandato. E, nesse caso, se percebe nitidamente que esse cidadão, ele, através do meio de comunicação que ele atuava, ele também buscou divulgar a sua ação de cunho social. Vê-se que não houve nenhuma individualização, não houve a promessa efetivamente de que ele estaria garantindo qualquer vantagem específica e individualizada a eleitor. Somente para trazer ao colegiado uma notícia, uma reportagem jurisprudencial colhida recentemente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, onde lá a Corte Eleitoral
se compadeceu de um candidato que fez, inclusive, um sorteio de um tablet no Facebook dele, particular, apenas recrutando quem acessava para responder quem é que idealizou uma promoção de voleibol. E a pessoa respondia que naturalmente seria esse então candidato a cargo político. E o que se entendeu a corte naquele momento é que, na verdade, se utilizou de um instrumento para atrair a atenção do eleitor a fim de se divulgar as propostas da candidatura desse cidadão. Então, com essas simples considerações, senhor presidente, eu vou passar para a taquigrafia esse recurso eleitoral que eu estou mencionando, mas com essas considerações eu também acompanho a divergência e voto pelo desprovimento recursal. Doutor Pedro Francisco da Silva, voto Vossa Excelência. Eu peço vênia à divergência e ao representante do Ministério Público Eleitoral, mas eu vou acompanhar o voto do relator, que fez um trabalho muito interessante sobre na análise desses casos. O que eu verifico também numa situação idêntica a essa, nas situações idênticas a essa, é que alguém que se pretende lançar candidato faz um trabalho antecipado para conquistar a simpatia de eleitores mediante doações, mediante obras supostamente de caridade, de filantropia, mas que por trás de tudo isso esconde uma intenção eleitoral. Isso é tão visível porque ele construiu essa frase, esse trabalho não pode parar, e trabalhou com essa frase mesmo depois de 5 de julho de 2012, quer dizer, já em pleno processo eleitoral. Mas que trabalho é esse? O trabalho que ele vinha fazendo anteriormente, de doação de cadeira de rodas, doação de cesta básica. Então, eu vejo que uma pessoa bem intencionada e que realmente esteja atuando sinceramente, com altruísmo, com vontade de contribuir com o próximo, ele permanece esse trabalho, faz esse trabalho sem exigir nada em troca. E o que ele quer em troca é o voto, porque não há razão nenhuma nessa situação. Quer dizer, essa expressão, esse trabalho não pode parar, obviamente não poderia parar, e melhor seria se ele sequer fosse candidato, porque aí não pararia de vez, ele continuaria fazendo isso a todo instante sem nenhuma implicação. Então, o que eu verifico que por trás de toda essa atividade supostamente filantrópica está uma espécie de compra antecipada de votos. É uma eleitoral dele. Então, quer dizer, por trás de todo esse trabalho, em verdade, é tão grave quanto o oferecimento direto, porque o suposto candidato trabalha anteriormente conquistando eleitores mediante uma postura de filantropia, de doações, mas que no fundo amanhã ele virá cobrar a fatura, que é cobrar o voto, a simpatia alcançada daquelas pessoas. Então me parece essa uma forma de se violar a legislação eleitoral. É evidente que nós temos aí, e isso é uma prática, e esse é um grande desafio da Justiça Eleitoral, para vencer atitudes dessa natureza. Nós não poderíamos deixar de considerar também que todos esses programas, inclusive governamentais, de Bolsa Família, de Bolsa Escola, Bolsa isso, Bolsa aquilo, na verdade, por trás de todo esse trabalho está uma intenção eleitoral também, né? Mas esse é um desafio que tem que ser vencido, e no momento certo. Me parece que este é o momento certo. Nós estamos diante de um caso em que uma pessoa, utilizando-se da sua projeção enquanto comunicador, enquanto jornalista, radialista,
começa a oferecer vantagens às pessoas, apresenta-se como uma espécie de salvador das mazelas sociais, aliviar o sofrimento das pessoas, doação de cestas básicas, de cadeira de rodas, e vai multiplicando aquela sua imagem de um homem, de uma pessoa que exerce a filantropia, mas que chega o momento eleitoral, então ele se apresenta como candidato e diz que aquele seu trabalho não pode parar. Portanto, para que não pare esse trabalho, ele deverá ser eleito vereador. Essa é a mensagem completa, né? Quer dizer, a mensagem completa é essa: esse trabalho não pode parar. Vote em mim, porque eu continuarei doando cesta básica, continuarei doando cadeira de rodas. E parece essa é uma espécie de compra antecipada do voto. Conquista seu eleitor mediante doações, alicia, na verdade, o eleitor para viciar a sua vontade no futuro, no momento eleitoral. Então, essa é uma situação bastante recorrente que nós encontramos, e a tendência é que isso deva aprofundar ou ganhar corpo cada vez mais. Nós temos visto isso em outras áreas também. Então, nesse sentido, eu acredito que esse é o momento da Justiça Eleitoral começar a dar a sua posição sobre isso, sobre coibir essa atividade. Então, me parece que o voto do eminente relator fez uma análise bem profunda e verdadeira sobre o fato, a leitura feita pelo eminente relator do fato me parece perfeitamente adequada, a razão pela qual, pedindo vênia mais uma vez aos eminentes pares e ao Ministério Público Eleitoral, eu acompanho integralmente. Voto, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Eu também peço vênia, a divergência, para acompanhar o relator, considerando que o recorrido aqui no caso, ele trabalhava como locutor de uma rádio, promovendo, vamos dizer assim, essas doações de cestas básicas, e como bem o relator constou no voto, ele tinha plena consciência, né, de sendo candidato a esse tipo de propaganda, entre aspas, vamos dizer assim, afrontaria realmente o artigo 41A da Lei 9.504/97. Inclusive usando até o título aqui como constou do voto: esse trabalho não pode parar. Por conta disso, senhor presidente, pedindo vênia a divergência ao 9 Procurador-Geral Eleitoral, acompanho o voto do relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento. É como voto, senhor presidente. Eu ouvi o empate, evidentemente. Eu acho que a análise ali é uma análise bastante sutil, até pelo tempo que o Dr. José Luiz Blazac demandou para realizar e trazer a julgamento. E eu vou pedir vista para melhor analisar. Então, anota como pedido de vista. Mas realmente tem um ponto interessante nisso tudo. É uma forma verdadeiramente, não está anotando, não quer ser calhorda de se interpretar a legislação. É um jeitinho calhorda de se interpretar a legislação eleitoral. Não, isso não é isso não é aquilo, aquilo não é isso não é aquilo, e é nada. Nós ficamos sempre atrás. Não quer dizer que eu vou acompanhar o relator, não é isso, mas eu vejo nessas situações todas na vida eleitoral que realmente é um jeitinho brasileiro calhorda. Nós temos uma legislação que teria que ser aplicada e teria que começar a acabar com esse... Mas nós temos a jurisprudência, nós temos toda a doutrina, então, de repente, nós temos que nos dobrar a elas, né? Mas eu estou pedindo vista, né? Não, realmente é o... Pois é. Então, não estou dizendo nada, não estou antecipando o voto, mas é meio quase que enojador, né? Com algumas coisas que a gente vê na vida pública de quem deveria dar exemplo, né? Enfim, vamos lá.
As judiciais, porque tem-se como voto Minerva o voto da sabedoria, o voto então eu tenho que realmente estudar bastante isso aí. Não é algo para se fazer de imediato numa situação assim mais delicada e muito tênue muitas vezes a configuração do comportamento, né? Então é melhor dar uma analisada. Eu tenho 4 administrativos que nada mais são o 1248, o 1685, o 1333 e o 1770, referendar portarias que tive que baixar, evidentemente monocraticamente, para poder ajustar substituições, porque nós temos vários colegas que foram fazer curso, foram para o exterior e a gente tem que fazer uma engenharia ali para não ficar desprovida. Nada de especial, se todos estão de acordo. Senhor presidente, Sim, senhor. queria aproveitar a ocasião e já antecipei a Vossa Excelência, até por meio de um ofício, colocar o nosso nome à disposição para a disputa da Escola Judiciária Eleitoral. Resolvi me colocar à disposição dos nobres pares, caso assim entendam como possível o nosso nome estar à frente dessa prestigiosa casa de estudos, especialmente porque já se passaram 6 meses, me resta um ano e meio ainda aqui na Justiça Eleitoral. E a afinidade com os estudos do direito eleitoral tem assim, me despertado o interesse de colocar-me à disposição da escola, se não for para dirigi-la, ao menos para compô-la, uma vez que penso que poderíamos trazer a nossa singela cooperação pela experiência do magistério e pelos momentos que a gente já teve no dia a dia das eleições e do exercício dos cartórios eleitorais na qualidade de advogado e agora junto a esta corte que muito me honra. E então estaria colocando aí à disposição, uma vez que no final do ano Vossa Excelência já disponibilizou o edital, foi uma resolução, né, alguma coisa assim, e abriu a possibilidade com o novo regimento de nós, membros da classe jurista, concorrermos a essa vaga, né? Então, estou colocando aos nobres colegas aí para apreciação da possibilidade, mas aí se não for aprovável, me avisam para eu retirar modestamente. Claro. Eu pedi ontem já para o Carlos para nós verificássemos essa questão da escola e creio que amanhã eu já trago alguma coisa para ver como é que está e vamos implementar, né? Da forma como está regulamentado. Está registrado. Eu também mantenho o meu interesse por uma nova experiência para essa escola judiciária. Eu continuo mantendo esse... Com a bandeirinha lá. Exato. Eu estou aqui. Então vamos ter um período de campanha eleitoral. Eu não estou fazendo campanha. A sua é subliminar, eu Traria uma nova experiência. Eu sou professor de literatura, eu quero aprender um pouquinho. Certo. Então, ótimo. Muito bom. Porque até então nós praticamente não tínhamos ninguém alguns anos atrás, ninguém que tivesse seu interesse e acabava ficando por conta da corregedoria e do corregedor, né? Que bom que seja assim, mas eu trago amanhã já alguma informação para a gente ver como é que está isso aí, eu estou me inteirando. É a última sua. E vamos resolver. Agora, nós queremos saber se vai ter algum jantar, alguma coisa assim, né? Algum churrasco, alguma coisa assim. Aliás, isso já está marcado com uma hora. Já estou com minha equipe de fiscalização em cima do Samuel, se ele não está fazendo essas... Isso já está marcado a nossa confraternização para antes da modificação do tribunal. Ah, não, o Mauro vai certeza. acertar esses pontos aí. O Mauro está pagando, ele está acertando tudo. Ele paga. Ele paga. Meus irmãos, agradecido que encerrada a sessão.